Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Todas as semanas, quase 14 mil sites falsos são criados no Brasil para roubar dados dos internautas. De acordo com uma empresa de segurança digital, existem mais de 5 milhões de endereços fraudulentos na internet. Foram dias de pesquisa à procura de um videogame para comprar, até que um dia Rogério recebeu um anúncio tentador. Assim que o representante comercial clicou no link, a vida dele virou de cabeça para baixo. Invadiu minha máquina e tive prejuízos diversos com invasão de conta bancária, do próprio e-mail, que me causou grandes problemas durante um bom tempo. Todo crime acontece pela internet, por meio do celular ou do computador. Isso porque os golpistas criam sites falsos, onde são colocados anúncios e até promoções tentadoras. E aí, quando a vítima abre algum destes links ou acessa uma destas páginas, os criminosos conseguem roubar todos os dados do usuário. Só no ano passado, cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas foram vítimas desse tipo de golpe no país. Um levantamento feito por uma empresa de segurança cibernética apontou que mais de 13.500 páginas falsas são criadas semanalmente no Brasil. O estudo constatou que, atualmente, existem 5 milhões e 540 mil endereços fraudulentos em atividade no país. A maioria copia indevidamente marcas de empresas famosas, numa modalidade conhecida como phishing, que em inglês significa pescaria. Nesse caso, dos dados pessoais das vítimas que clicaram nos anúncios. Os sites muitas vezes estão hospedados fora do país. Quando eles estão em outros países, há toda uma burocracia. Para eu pedir para serem removidos, para eu provar que aquele site que está se passando por uma loja aqui no Brasil é de fato algo fraudulento. No ano passado, houve 450 mil ataques que lesaram 3 milhões e 500 mil vítimas. O crime digital se tornou algo muito lucrativo e, pelo jeito, isso é um crescimento exponencial. Não é porque eu estou acessando um site que tem um cadeadinho verde e daí em diante que isso me significa que eu estou seguro de que aquela compra é lícita. Veja agora outros destaques do dia. Polícia vai investigar José Luiz da Atena por agredir com uma cadeira Pablo Marçal durante debate. Chuva chega em boa hora e limpa a fumaça das queimadas em São Paulo. Já na capital federal, fogo se alastra pelo Parque Nacional de Brasília. Navio de carga afunda a caminho de Fernando de Noronha e deixa mortos. Cabo da Marinha, suspeito de operar drone lançador de granada, é preso no Rio. Nos Estados Unidos, homem acusado de planejar ataque contra Donald Trump é indiciado por porte ilegal de arma. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. A justiça manteve a prisão do homem suspeito de participar do assassinato do próprio cunhado no litoral paulista. O crime aconteceu no fim de agosto e envolveu uma série de traições em família. Foi uma denúncia por telefone, motivada pelo pagamento de recompensa oferecida pela família da vítima, que levou a polícia à prisão do terceiro e último suspeito envolvido na morte de Igor Pereto. Mário Vitorino foi preso em Torrinha, interior de São Paulo, a 300 quilômetros de Praia Grande, onde o crime aconteceu. Além de sócios em uma empresa de venda de veículos, os dois eram cunhados e considerados melhores amigos, segundo o irmão da vítima. Meu irmão trouxe ele de um abismo e colocou ele num cenário ali de família, trouxe para o lar, tudo que ele constituiu, família, negócios, depois foi através da amizade com meu irmão. Meu irmão morreu apunhalado pelas costas, isso é muito triste. Igor e Mário já haviam sido investigados por lavagem de dinheiro. As outras duas pessoas presas são Rafaela Costa, mulher de Igor, e Marcele Pereto, irmã da vítima e esposa de Mário Vitorino, o homem preso ontem. Os dois casais tinham se separado há pouco tempo. Rafaela, Marcele e Mário mantinham um triângulo amoroso. As câmeras de segurança do prédio onde o crime aconteceu
mostram o antes e o depois do assassinato no dia 31 de agosto. As primeiras a chegar são Rafaela e Marcele. 1 hora depois, Rafaela, a mulher da vítima, vai embora. Logo em seguida, Igor e Mário chegam ao condomínio. Assim que entram no elevador, eles discutem enquanto Igor segura o celular. Cerca de 20 minutos depois, Mário e Marcele aparecem na garagem do prédio. Já na calçada, é possível ver manchas de sangue na camiseta de Marcele. O corpo de Igor foi encontrado pela polícia dentro do apartamento com diversas facadas. As duas mulheres foram presas 1 semana depois do crime. Mário, quando foi encontrado, tinha 3 celulares e R$8 mil em dinheiro. Ele estava escondido na casa do tio de Rafaela, a mulher da vítima. José Marcondes da Silva Costa, que abrigava o suspeito, prestou depoimento à polícia e foi liberado. Na audiência de custódia hoje, a justiça decidiu pela permanência de Mário Vitorino na prisão. O advogado disse que ele agiu em legítima defesa. Um militar da Marinha foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de operar drones para uma facção criminosa. A polícia investiga o uso desses equipamentos pelos criminosos para vigiar comunidades e lançar granadas. Blindados saíram da sede da Polícia Federal no centro do Rio para o Complexo da Penha, na Zona Norte. Os agentes foram recebidos a tiros e os moradores da comunidade registraram os confrontos em vídeos. 4 pessoas foram atingidas por estilhaços e encaminhadas para um hospital. Entre elas, uma idosa de 69 anos que estava a caminho da fisioterapia. Todas as vítimas já receberam alta. O objetivo da ação era reprimir o uso de drones lançadores de granadas pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O militar da Marinha foi preso na unidade onde trabalhava. Segundo a polícia, era ele que operava um desses drones por ordem do Comando Vermelho. As investigações começaram em fevereiro, quando traficantes usaram o equipamento para atacar milicianos em um bairro da zona oeste do Rio. Os drones também servem para os criminosos monitorarem quem entra e quem sai da comunidade. Nestas imagens é possível observar um objeto pendurado. É uma granada pronta para ser lançada. Na ocasião, o explosivo só não provocou danos porque ficou preso aos galhos de uma árvore. Para operar o drone, o crime organizado vem recrutando profissionais com experiência militar. Você precisa desenvolver capacidade para isso, entender a tecnologia. E isso demoraria muito para alguém de uma comunidade ou nós mesmos desenvolver uma capacidade para que isso pudesse ser realizado. Esses especialistas podem ali estarem vendendo a sua capacidade para facções criminosas. Choveu em São Paulo depois de 22 dias. As temperaturas caíram e a qualidade do ar agora é considerada boa na capital e região metropolitana. Ainda assim, há ao menos 3 focos de incêndio no estado. O asfalto amanheceu molhado, o que não acontecia há cerca de 3 semanas. A poeira baixou e deu fôlego para começar mais uma semana. Até que enfim, né? Tá chovendo um pouquinho, né? Porque o tempo tá muito seco, precisa, né? O sapateiro estava bem mais tranquilo hoje, depois de enfrentar tanta secura. Estava tossindo muito, não só aqui, todo mundo aqui, né? A chuva que caiu entre ontem e hoje serviu como uma faxina na atmosfera da Grande São Paulo. A umidade relativa do ar melhorou. O calor e a poluição diminuíram. A qualidade do ar é considerada boa em todas as estações na Grande São Paulo. A cor verde sinaliza que há pouca concentração de poluentes. A umidade relativa do ar estava em níveis de deserto. Hoje marcou até 100%. Os poluentes atmosféricos, eles são emitidos o tempo todo por queima de combustíveis, pelos veículos, as atividades de construção civil e com a intensificação do período seco, essas queimadas que foram extremamente graves, piorando ainda mais a qualidade do ar. Onde a chuva não veio, a Defesa Civil Estadual monitora. Aeronaves ajudam a conter as chamas.
Este professor explica que é melhor evitar o contato com as primeiras horas de chuva, depois de um longo período de estiagem. É como se você estivesse limpando a sua casa, né, o seu carro, por exemplo, e você olhar aquela água suja saindo, é a mesma coisa que ocorre na atmosfera. Obviamente, ela não é uma água potável, portanto, é perigoso se alguém for beber e tudo mais, porque ela contém muita sujeira e particulado. A torcida é para que chova ainda mais. Tem que chover pelo menos 3 dias para poder melhorar o ar do tempo. Os incêndios também colocam em risco, é claro, os animais silvestres. No Rio de Janeiro, bombeiros resgataram um filhote de jaguatirica que estava no meio das chamas. Já um bicho preguiça não teve a mesma sorte. Hoje, o governador do estado se reuniu com o gabinete de crise para avaliar o avanço das queimadas. O horizonte nublado, com pontos de chuva, trouxe alívio para o Rio de Janeiro. Ainda assim, áreas de vegetação continuam em chamas em pelo menos 12 pontos do estado. Em Resende, no sul fluminense, bombeiros resgataram um filhote de jaguatirica em meio às chamas. O animal foi hidratado e recebeu atendimento ainda no local. Depois, foi encaminhado para um hospital veterinário, onde vai ser mantido até ter condições de voltar para a natureza. Mas na reserva biológica de Tinguá, na região metropolitana, não foi possível chegar a tempo. O fogo, que destruiu parte da maior área de preservação do estado, também carbonizou um bicho preguiça. No fim de semana, a Secretaria de Meio Ambiente proibiu a visitação em todas as 40 unidades estaduais de conservação. O objetivo é combater e evitar novos focos de incêndio durante a semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 3 dias foram registrados mais de 1.200 focos no estado. Depois de uma reunião com o gabinete de crise, o governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou uma força-tarefa para investigar as queimadas criminosas. Pelo menos 20 suspeitos já foram identificados. Vídeos, gravações que mostram realmente pessoas atendo fogo, incêndios criminosos. A gente espera que ao longo dessa semana já tenhamos prisões. Em Minas Gerais, os incêndios em 9 unidades de conservação também preocupam. Já são 15 dias de combate às chamas. Ainda assim, a vida resiste. Este filhote de veado aguentou até ser resgatado. Equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, que é um programa de assistência em caso de desastres, estão em municípios afetados pelas queimadas nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. De acordo com o Ministério da Saúde, o apoio da Força Nacional deve ocorrer em 3 níveis: orientação e reforço nas unidades básicas de saúde, aumento da oferta de pontos de hidratação e até o uso de hospitais de campanha, se for necessário. Em 15 dias de setembro, a região amazônica registrou mais de 28 mil focos de incêndio. Chegamos à reta final do inverno. Vamos saber com a Lidiane Sayuri quais são os destaques do tempo para a última semana da estação. Oi, Lid, boa noite. Fortes emoções por aí? Sim, Cris. A onda de calor deve seguir no interior do país, enquanto partes das regiões sul e sudeste terão uma semana mais úmida e com temperaturas amenas. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. O ar frio e úmido mantém a terça-feira nublada em uma pequena parte do centro-sul do país. A previsão indica a chuva a qualquer hora para as capitais Curitiba e São Paulo, mas sem alerta para temporal. As máximas ficam entre 17 e 21 graus. Em Campo Grande, o calor volta e os termômetros marcam até 32 graus. Hoje o dia foi chuvoso e com poucas aberturas de sol no estado de São Paulo. Neste momento, pelas imagens de satélite, vemos a frente fria avançando pelo litoral do Rio de Janeiro. Amanhã ela chega à Bahia e aumenta a chuva no litoral sul do estado. No extremo norte do Brasil, as pancadas isoladas marcam presença no fim da tarde. No giro de temperaturas, faz até 26 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, máxima de 23. Em Brasília e em Rio Branco, 34 e até 26 em João Pessoa. Hora do Tempo Delivery. A Denise é de Pouso Alegre, Minas Gerais. Bem-vinda, Denise. Mais uma semana quente, sem chuva no sul de Minas. À tarde, as máximas ficam entre 27 e 29 graus.
O Samuel é de Nova Aurora, Paraná. Boa noite, Samuel. Nesta terça-feira, tem previsão de pancadas de chuva no fim da tarde. Faz até 26 graus. Na quarta, chove de manhã e à noite, máxima de 25. Na quinta, o sol predomina e esquenta até os 30 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ao menos 17 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingem a região central da Europa. Essas são as piores enchentes em 2 décadas. O governo da Polônia decretou estado de calamidade. No sul do país, o rompimento de uma barragem provocou inundações. Na República Tcheca, bombeiros foram resgatados de helicóptero depois que o caminhão em que estavam ficou ilhado na enchente. Casas e estradas foram destruídas. A seguir, polícia vai investigar José Luiz da Atena por agredir Pablo Marçal durante debate à Prefeitura de São Paulo. Suspeito de planejar ataque contra Donald Trump é acusado de porte ilegal de arma. Incêndios florestais atingem casas em Portugal e deixam mortos e feridos. Eleições 2024. Um debate entre os candidatos à prefeitura da maior cidade do país ontem foi marcado por uma agressão. José Luiz da Atena, do PSDB, atingiu com uma cadeira Pablo Marçal, do PRTB. O inquérito foi aberto para apurar os crimes de lesão corporal e injúria. Hoje, os 2 candidatos se manifestaram sobre o caso. A agressão aconteceu depois de Marçal fazer provocações ao candidato do PSDB. O candidato do PRTB insinuou que da Atena teria assediado uma mulher. Antes disso, o clima entre os dois já estava tenso. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Por favor. Após a agressão, a transmissão foi interrompida por alguns minutos e continuou logo em seguida com os demais candidatos. Sem da Atena, que foi expulso, e sem Pablo Marçal, que deixou o teatro ao reclamar de dores no peito. Da Atena, logo depois, diz que perdeu a cabeça quando Marçal o provocou com a história de assédio. Episódio que já foi arquivado pela Justiça. Minha sogra, que já não estava bem, sofreu 3 AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólume. Ela morreu e, infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Hoje, o hospital para onde Marçal foi levado divulgou uma nota sobre o estado de saúde do candidato. Relata que ele teve traumatismo na região do tórax e no punho, sem maiores complicações. Foi avaliado e recebeu alta. Eu vou sair daqui para o IML, fazer exame de corpo e delito. Nós vamos pedir a cassação do registro dele. Nós vamos pedir tudo que precisa ser pedido em nome da sociedade. Um boletim de ocorrência também foi registrado contra a da Atena pela agressão. Marçal havia cancelado todos os compromissos de agenda da campanha desta segunda-feira, mas de última hora decidiu manter uma caminhada aqui no centro da cidade. O candidato tirou fotos e participou de uma reunião com comerciantes. Da Atena participaria de uma entrevista pela manhã e na tarde faria uma caminhada na zona norte de São Paulo. Todos já estavam à espera do candidato quando toda a agenda foi cancelada. No começo da tarde, ele divulgou uma nota. Diz que não defende a violência, mas que Marçal é uma ameaça e que precisava ser contido. Da Atena termina a nota dizendo que continua na disputa pela prefeitura. A Secretaria de Segurança confirma que abriu uma investigação e que as imagens já são analisadas. Isso pode configurar o crime de lesão corporal. Para o agente, o autor do crime, eventualmente, você pode ter atenuantes, e uma delas é a violenta emoção. E aí, considerado o contexto do debate em si, isso não afasta o crime, mas isso pode servir para atenuar a pena. Veja agora como foi o dia de campanha dos outros candidatos à Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, fez campanha na zona oeste da cidade. Ele visitou um trabalho social onde jovens aprendem música e dança. O
candidato acompanhou uma apresentação de um grupo que vai disputar o Campeonato Mundial de Dança de Rua no mês que vem, no Panamá. Ricardo Nunes falou sobre ações para incentivar a arte, principalmente em bairros da periferia, em um novo mandato. O candidato disse que a prefeitura deve apoiar, por meio de convênios, projetos culturais nas comunidades. Fortalecer esses espaços culturais que foram nascidos aqui dentro da própria comunidade, que são pessoas da comunidade que criaram e conseguem ter um melhor entendimento daquilo que a comunidade deseja, porque cada região tem uma peculiaridade. Então, fomentar essas atividades é uma coisa muito importante. Guilherme Boulos, do PSOL, visitou à tarde o mercado municipal de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O candidato almoçou com apoiadores, conversou com comerciantes e prometeu criar, se for eleito, uma agência municipal de crédito para apoiar os pequenos e médios empreendedores. Boulos também falou sobre uma das propostas do plano de governo na área da saúde. Caso seja eleito, ele prometeu doar um terreno do município para a Universidade Federal de São Paulo, para que seja construído um centro de tratamento de câncer. A construção de um centro oncológico de São Paulo de 17 andares. Isso seria uma inovação. A fila do câncer na cidade de São Paulo é de mais de 5 mil pessoas. Gente, são pessoas que não tem como esperar. Um tratamento de câncer que atrase 2, 3 meses para ser iniciado pode ser fatal. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez caminhada pelo bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. Tabata conversou com moradores e comerciantes da região e entregou material de campanha com as propostas de governo. Tabata disse que, se for eleita, vai criar linhas especiais para as mães, que dependem não apenas dos trajetos tradicionais do transporte público. A mulher vai na creche, vai no mercado, vai na casa da sogra, vai buscar o seu filho e esses trajetos não estão cobertos pelo transporte público. Então é fazer um redesenho das linhas principais, expandir a frota, mas garantir que esse trajeto em zigue-zague que as mulheres fazem também são contemplados. A candidata do Novo, Marina Helena, não teve atividades de campanha. Ela ficou com a família em luto pela morte da sogra, que completa hoje 7 dias. Ricardo Senesi, da UP, se encontrou com metroviários, reuniu-se com a coordenação de campanha e teve um encontro com apoiadores em uma universidade particular. Altino Prazeres, do PSTU, assinou uma carta de compromisso no Sindicato dos Metroviários de São Paulo e participou de sabatina na USP. Bebeto Haddad, da DC, não teve compromissos públicos de campanha. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. Ainda hoje, o presidente Lula faz reuniões para definir medidas de combate aos incêndios que atingem o país. E veja também, 4 tripulantes morrem em naufrágio de navio no litoral de Pernambuco. Daqui a pouco estreia a nova temporada de A Fazenda. E esta edição terá o maior número de participantes da história do reality. Você não pode perder. Duas pessoas morreram, entre elas um brasileiro, durante os incêndios florestais em Portugal. A situação se agravou nas últimas 24 horas. O céu do norte de Portugal mudou de cor. As chamas se espalharam rapidamente pela região de Albergaria Velha, no distrito de Aveiro. Os bombeiros encontraram um corpo carbonizado. É um brasileiro de 28 anos que trabalhava na região e havia ido buscar uma máquina numa área próxima aos incêndios. O fogo destruiu casas e obrigou à interdição de estradas importantes, como a que liga Lisboa ao Porto, as 2 maiores cidades do país. As aulas foram suspensas, moradores e animais retirados de áreas de risco. Só nesta segunda-feira foram registrados pelo menos 40 focos de incêndios, a maioria no norte do país. 5.000 homens trabalham no combate às chamas, mas as autoridades alertam que não é suficiente. As altas temperaturas de mais de 30 graus e o vento forte deixam Portugal em risco extremo até pelo menos a próxima quarta-feira. Autoridades já pediram ajuda à União Europeia para o combate aos incêndios em todo o país. O bloco europeu acionou um plano de emergência. Aviões da França e da Espanha devem chegar nas próximas horas a Portugal.
Nos Estados Unidos, começou uma audiência pública para investigar as causas da implosão do submarino Titã durante uma expedição aos destroços do Titanic no ano passado. A Guarda Costeira divulgou uma troca de mensagens entre a tripulação e a central de comando. Numa delas, o comandante disse que estava tudo bem. Em seguida, a comunicação com o submarino foi interrompida. O ex-diretor de engenharia da empresa foi o primeiro a prestar depoimento. 5 pessoas morreram no incidente. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu uma resposta aos Houthis depois do ataque a Israel. O grupo de terroristas do Iêmen, que é apoiado pelo Irã, divulgou imagens do lançamento. O míssil hipersônico viajou cerca de 2.000 quilômetros e atingiu uma área desabitada. O ataque provocou um incêndio, mas não deixou feridos. O premier israelense convocou uma reunião de emergência do gabinete de guerra. Os Estados Unidos chamaram de falsas as alegações de participação da inteligência americana num plano para matar o presidente venezuelano Nicolás Maduro. O governo americano diz que apoia uma solução pacífica para a crise política na Venezuela. No sábado, o regime venezuelano anunciou a prisão de 14 pessoas, entre elas cidadãos americanos e espanhóis. Cerca de 400 armas também foram apreendidas. 4 tripulantes morreram após um navio naufragar no litoral de Pernambuco. Uma pessoa continua desaparecida. A embarcação levava alimentos e material de construção para Fernando de Noronha. Este vídeo mostra o navio Concórdia antes de naufragar. A embarcação saiu do porto do Recife com 180 toneladas de alimentos e material de construção para o arquipélago de Fernando de Noronha, a 545 quilômetros da costa brasileira. Na noite do domingo, um problema com a carga obrigou o retorno à capital pernambucana. Na viagem de volta, o navio começou a afundar. 9 tripulantes estavam no cargueiro. 4 foram resgatados por uma outra embarcação. Os tripulantes resgatados foram levados para esta marina. De acordo com os médicos, eles estão bem. Tiveram nenhum acidente, nenhuma fratura, parte respiratória, coração. Outros 4 tripulantes morreram e os corpos resgatados. Um continua desaparecido. A Marinha e a Força Aérea fazem buscas. Um rebocador e um helicóptero auxiliam nos trabalhos. Parte da carga foi encontrada em praias do litoral norte do estado. A viagem até Fernando de Noronha dura em média 48 horas. O navio já fazia esse tipo de transporte para os moradores da ilha. As causas do naufrágio ainda são investigadas. O presidente Lula passou o dia em reuniões para definir medidas de combate aos incêndios que atingem praticamente todas as regiões do país. Lula mudou a agenda e passou quase toda a segunda-feira tratando sobre queimadas. Agora, as atenções do governo estão voltadas para o Parque Nacional de Brasília. Uma área de 2.000 hectares já foi queimada. O incêndio começou no domingo e até o fim da tarde de hoje ainda não tinha sido controlado. A suspeita é de que o fogo tenha começado a partir de uma ação criminosa. A Polícia Federal abriu inquérito para identificar os envolvidos. Mais de 50 investigações da PF buscam responsabilizar quem provocou os focos de incêndio que se multiplicam pelo país. E mais de 20 inquéritos foram abertos nas últimas 2 semanas. No setor militar urbano, o fogo quase invadiu as casas. E na via estrutural que liga Brasília a Taguatinga, a fumaça pode ser vista de longe. Olha a altura das labaredas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou neste domingo uma série de medidas a serem adotadas para ampliação do combate às queimadas. Uma das mais importantes é que os recursos usados nas operações contra o fogo e nas investigações dos culpados vão ficar fora do cálculo da meta fiscal. Brigadistas também vão poder ser recontratados de forma imediata, sem aguardar o prazo previsto em contrato. Um destaque internacional: suspeito de planejar um ataque contra o ex-presidente Donald Trump foi acusado hoje por porte ilegal de arma. Ele foi preso ontem depois que agentes viram um fuzil apontado para o candidato. Imagens das forças de segurança mostram o momento da prisão do suspeito.
Ryan Wesley Ralph, de 58 anos, foi detido numa rodovia menos de uma hora depois de fugir das proximidades do clube de golfe em West Palm Beach, na Flórida. Segundo a imprensa americana, Trump se deslocava no campo quando agentes do serviço secreto atiraram contra o suspeito, assim que viram um cano de uma arma próximo aos arbustos. Ele fugiu, deixando para trás um fuzil AK-47 com mira e o número de série raspado. Ralph tem uma extensa ficha criminal. Hoje ele compareceu à audiência de custódia e foi acusado de porte ilegal de arma. Ele seguirá preso até o julgamento. A força-tarefa que investiga o caso informou que Ralph ficou 12 horas escondido na mata, perto do campo de golfe, e não disparou nenhum tiro. Nas redes sociais, o suspeito criticava o ex-presidente. Ele ainda chegou a ir para a Ucrânia lutar contra a Rússia na guerra. Donald Trump afirmou que as falas do presidente Joe Biden e da candidata Kamala Harris estimulam os ataques contra ele. O republicano lança uma plataforma de criptomoedas nesta segunda-feira e não tem eventos públicos de campanha. O presidente Joe Biden elogiou o trabalho do serviço secreto. Disse que Trump está protegido e o suspeito preso, mas pediu ao Congresso que aprove um orçamento maior ao departamento. O democrata ainda voltou a condenar a violência política e afirmou que as diferenças devem ser resolvidas nas urnas. Este seria o segundo ataque contra Trump. Em julho, ele sobreviveu a um tiro de fuzil que raspou a orelha. A candidata democrata Kamala Harris também se pronunciou sobre a suposta tentativa de ataque contra Donald Trump. Kamala Harris disse estar profundamente perturbada com o que aconteceu e condenou o que chamou de violência política. Ela também afirmou que todos devem fazer a sua parte para garantir que o incidente não leve a mais violência. Nesta segunda-feira, a candidata democrata se reuniu com integrantes da Irmandade Internacional de Caminhoneiros, na tentativa de conquistar o apoio do sindicato, que conta com 1.300.000 associados. Kamala Harris segue em busca dos votos dos trabalhadores de diferentes segmentos. No fim de semana, em uma premiação em Phoenix, no Arizona, ela defendeu o acesso à assistência médica e falou sobre o plano de criar 25 milhões de pequenos negócios no país em 4 anos. A democrata também voltou a falar sobre a visão de futuro para proteger liberdades fundamentais, como o direito de votar. No evento, Kamala ainda destacou a importância do comparecimento dos eleitores às urnas num país onde o voto não é obrigatório. Na Bolívia, cerca de 10.000 manifestantes bloquearam estradas em protesto contra a crise econômica. O movimento pede que os preços de produtos como alimentos e combustíveis sejam mais baixos. O ex-presidente Evo Morales convocou para amanhã uma marcha em apoio à candidatura dele para as eleições do ano que vem. Em resposta, o atual presidente Luiz Arce acusou Morales de tentar dar um golpe de Estado. O governo federal lançou hoje o Cartão MEI, com o objetivo de facilitar a gestão financeira e o desenvolvimento de pequenos negócios. O Brasil conta com mais de 16 milhões de microempreendedores individuais, o que representa, segundo o Sebrae, mais de 70% de todas as empresas no Brasil. Com o novo cartão lançado em parceria entre o Ministério do Empreendedorismo e o Banco do Brasil, o microempreendedor vai poder parcelar as compras feitas à vista e não terá que pagar anuidade. Inicialmente, somente o Banco do Brasil vai oferecer o serviço, mas em breve outros bancos também poderão aderir à iniciativa. Com o cartão, o microempreendedor individual terá acesso a cursos de capacitação, com foco em gestão financeira e administrativa. Esses empreendedores são responsáveis hoje por 70% dos empregos gerados no ano passado e nesse ano. O cartão é mais um passo, a plataforma é mais um passo importante para que as pessoas se sintam atendidas, respeitadas. O presidente Lula sancionou hoje o projeto de lei que assegura a desoneração da folha de pagamentos até o fim deste ano. O projeto também determina a reoneração gradual dos 17 setores da economia que mais empregam e dos municípios com até 156 mil habitantes a partir do ano que vem. Entre os trechos vetados pelo presidente
está o prazo de reivindicação de recursos esquecidos em instituições financeiras, cerca de 8 bilhões de reais. O texto estabelecia que os valores poderiam ser reclamados até 31 de dezembro de 2027. Com o veto do presidente Lula, o dinheiro esquecido em bancos há anos por correntistas poderá ser pedido em até 30 dias. Após esse prazo, os valores serão incorporados ao Tesouro Nacional. Dados atualizados do Banco Central mostram que há, portanto, mais de 8 bi disponíveis para resgate. Em nota, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que a sanção do presidente Lula ao projeto encerra um longo caminho de amadurecimento das discussões entre o governo e o Congresso e que o consenso alcançado representa uma solução muito favorável para os setores da economia e para os municípios brasileiros. Veja a seguir: 4 brasileiros morrem em acidente de carro na França. Produtores rurais vendem animais e calculam prejuízos após as enchentes no Rio Grande do Sul. Falta pouco para você conhecer todos os famosos que vão participar do reality A Fazenda. A nova temporada começa às 10h30 da noite. Quatro brasileiros morreram na madrugada de hoje num acidente de carro no leste da França. Segundo autoridades, o grupo estava a 180 km por hora quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu numa árvore. O acidente aconteceu numa rua com limite de 50 km por hora. As vítimas tinham entre 32 e 54 anos e moravam a cerca de 200 metros do local da batida. A polícia investiga o caso. No Rio de Janeiro, 3 pessoas foram baleadas e mais de 30 detidas em brigas entre torcedores do Vasco e do Flamengo. Cenas de violência foram registradas antes da partida em vários pontos da região metropolitana. 2 torcedores foram espancados na Zona Oeste. Gente, esses caras são criminosos, olha isso. Na Zona Norte, outros 2 foram baleados por homens que atiraram contra uma estação de metrô. Eles foram levados para uma unidade de saúde da região. Na Baixada Fluminense, a PM usou um blindado para conter o tumulto. Um homem também foi baleado, mas já recebeu alta após atendimento médico. No Rio Grande do Sul, problemas causados pelas enchentes ainda fazem parte do dia a dia da população. Na área rural, cerca de 10 milhões de litros de leite deixaram de ser entregues aos laticínios. Em várias regiões do Rio Grande do Sul, os problemas causados pelas enchentes ainda estão presentes. A área rural foi duramente atingida. Cerca de 10 milhões de litros de leite deixaram de ser coletados. Os laticínios que ficam em áreas atingidas pelas enchentes indicam uma redução de 10% a 15% na captação diária, o que representa, segundo o governo do estado, uma queda de aproximadamente 40% da cadeia produtiva leiteira. Em consequência, os preços do leite tendem a subir. No Rio Grande do Sul, mais de 32 mil produtores de leite foram atingidos diretamente pelas enchentes. Aqui no Vale do Taquari, 2.400 cabeças de gado leiteiro morreram afogadas. Os animais que sobreviveram agora enfrentam a falta de alimento. Quase metade de toda a área de pastagem foi destruída pela correnteza. Mais de 249 mil hectares foram devastados pelas cheias. Muitas áreas vai demorar anos até nós conseguir de novo o perfil de solo que nós tivemos, a cultura que nós tivemos. A propriedade do Emerson foi inundada pelo rio Forqueta. O produtor chegou a colocar a própria vida em risco para salvar 45 vacas leiteiras. O equipamento de ordenha se perdeu. Hoje, 32 mil propriedades vendem matéria-prima para os grandes laticínios do estado. Há 10 anos, eram 80 mil. A defasagem é reflexo de 3 anos seguidos de dificuldades com o clima. Vamos fazer o quê? Fugir também não é fácil. Ir para onde? Né? Isso que eu pergunto assim, vamos para onde? No Rio de Janeiro, um casal de idosos morreu no desabamento de uma casa em uma comunidade da Zona Norte. Os bombeiros chegaram ao local no início da madrugada.
O morador Luiz Carlos da Silva, de 79 anos, foi resgatado e levado ao hospital, mas não resistiu. A companheira dele, Creuza Correia, de 77 anos, morreu soterrada. O corpo só foi encontrado 10 horas depois. O imóvel passava por obras sem acompanhamento técnico. Susto no Porto de Santos. Um navio cargueiro bateu numa balsa ao fazer uma manobra. As imagens mostram o momento em que o navio raspou numa das embarcações que fazem a travessia entre Santos e Guarujá. A batida assustou os tripulantes. Segundo as autoridades do porto, ninguém se feriu. O incidente não prejudicou a atividade portuária. O Departamento de Logística avalia os danos causados na balsa. E o grande dia chegou, Celso. A nova temporada de A Fazenda estreia daqui a pouco, às 10h30 da noite. E esta edição vem cheia de novidades e com um prêmio de R$2 milhões. Chegou a hora. Já vai ser aberta a porteira da Fazenda 16, a maior de todos os tempos e cheia de novidades. Mas aqui é preciso superar os limites. No campo, os animais vão ganhar a companhia de espécies exóticas, como os marrecos de pompom. Ainda há mistério com os participantes, mas a gente investigou e já sabe que tem nomes polêmicos, como o de Gilson Oliveira, apontado como pivô da separação de Graciane Barbosa e Belo. A professora Camila Moura, ex-esposa do Buda, participante de reality. O jogador Zé Love, ex-Santos, o ator e modelo Sidney Sampaio, Flor Fernandes, ex-jurada do Show de Calouros, e a influenciadora e modelo Babi Muniz. A chegada dos peões à sede será em grande estilo. Dessa vez, a novidade da chegada deles é que eles vão chegar de balão. Vão poder ver a fazenda do alto e descer na fazenda. 20 peões já têm lugar garantido, outros 8 vão direto para o paiol, sem conforto algum, para disputar 4 vagas na sede da fazenda, onde o espaço é elegante, confortável. O jogo é cheio de desafios. No quarto, há apenas 11 camas para 24 peões. Tudo pensado para tirar o participante do sério. Por isso que às vezes a briga pelo leite condensado, pelo café, fica tão enorme que você fala, meu Deus, estão fazendo um show. Não estão fazendo um show, é porque é o que tem para eles. Além da pressão do confinamento, 3 meses no mesmo ambiente com tanta gente desconhecida, os peões, como em outras temporadas, vão enfrentar outro grande desafio, a falta de privacidade. Eles serão monitorados 24 horas por dia por dezenas de câmeras como essa, algumas assim, bem visíveis, outras nem tanto, até atrás do espelho da cozinha. Isso para capturar cada momento, cada trama, tudo que eles estão falando, até mesmo baixinho. Eu achei que era gente. Meu coração dá acelerado também. São mais de 50 câmeras, na piscina, na academia, na área dos bichos. Todas as imagens vêm para essa central, que tem acesso a todos os ambientes em detalhes. Cadê minha dipirona? Cadê minha dipirona? Na briga pelos R$2 milhões vale quase tudo. Acho que ele tem que ter humor. Não pode esquecer que isso aqui é entretenimento. Então, assim, ele não pode fugir de nenhuma treta, mas ele tem que saber lidar com isso. E ter humor também, sabe? Para conquistar depois de volta. Que diga a ex-participante Márcia Fu, que não ganhou na temporada passada. A Queen, como ficou conhecida, vai ter um quadro de humor na Fazenda 16. E ao lado de outros apresentadores, vai provocar finalistas e eliminados. Tem que tirar outro do sério. Eu tive que fazer um monte de coisa. Pra quê? Pra eles me deixarem sossegada. Porque eu fui a pessoa que eles mandaram mais pra roça. Você acredita numa coisa dessa, bonitona? Eu fui que mais fui pra roça. Para, né, colega? Para. Eu tive que dar um jeito de tirar aquela criançada do sério. A Fazenda 16 estreia hoje, a partir das 10h30 da noite. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a estreia da nova temporada de A Fazenda. Ao vivo, você não pode perder.
ótima noite para você. Boa noite.